Olá! Na Ásia há manadas de burros selvagens que perambulam pelas estepes e semidesertos rochosos desse vasto continente. A principal ameaça natural para os burros são os lobos. As câmeras de pesquisadores frequentemente capturam cenas dramáticas de lobos perseguindo e lutando com os burros. Essas batalhas parecem muito épicas e intensas, porque os predadores agem de forma muito coordenada e eficiente. Eles se reúnem em grupos de caça bastante grandes e estão acostumados a colocar sua alma em tudo o que fazem. Os caçadores experientes parecem entender que o burro não é uma presa fácil. Os caçadores carnívoros perseguem uma manada inteira de burros, tentando eliminar os indivíduos fracos e velhos, bem como os pais com filhotes. Essa é uma tática típica dos lobos, mas o que é atípico é a consistência com que os burros agem. Os predadores precisam perseguir os herbívoros por um tempo particularmente longo para expulsar um indivíduo da manada. Os burros não entram em pânico e não fogem em direções diferentes, embora a ajuda mútua feroz e altruísta entre burros adultos não aparentados seja rara. Eles demonstram uma notável força de caráter quando confrontados com esse perigoso predador. Os burros também mostram a dureza de seus cascos. Durante a perseguição, o burro solitário não tentará armar-se em herói e tentará escapar da perseguição. Ele é incrivelmente resistente, mas os lobos também são. Quando o burro tropeça e cai, os predadores imediatamente tiram vantagem da situação e atacam a presa, mas o burro imediatamente confronta o lobo mais próximo com um golpe de casco esmagador na mandíbula. Isso esfria o fervor de todo o grupo e também dá ao herbívoro alguns segundos para se levantar. Os burros são mais conhecidos por sua teimosia, que é sua característica mais marcante, inerente à maioria dos indivíduos da espécie. Se um burro não quiser ir, ele não irá, e pode ser difícil fazê-lo agir contra seus próprios desejos, seja com afeto ou com força. Mas agora você verá de onde vem essa característica desses herbívoros. Para eles, a teimosia é a chave para a sobrevivência. Os lobos perseguem um burro solitário e o cercam. Os predadores percebem que atacar um oponente assim é, na verdade, bastante difícil. Ele reage rapidamente a cada movimento e seu corpo é forte e musculoso. Mas um dos lobos avança com determinação, se aproxima do burro e ataca sua garganta. O golpe foi perfeitamente cronometrado. O lobo acertou o alvo e agarrou a presa pelo pescoço com suas presas poderosas, logo abaixo da mandíbula inferior do burro. A área do corpo escolhida para o ataque não foi por acaso. O lobo atingiu precisamente a traqueia. O pescoço do burro é muito musculoso e essa é provavelmente a única parte realmente vulnerável. O herbívoro caiu imediatamente no chão e os lobos cercaram a vítima. O lobo que o golpeou continuou a cerrar suas mandíbulas para estrangular a presa. O burro parece não ter nenhuma chance de sobreviver a esse encontro. A situação está claramente contra ele. O lobo mais forte ameaça esmagar sua traqueia. Os outros o cercam de diferentes lados e não o deixam escapar. O lobo soltou a garra. Aparentemente, ele decidiu que já havia causado danos suficientes à vítima. Os predadores quase comemoram sua vitória. A presa parece indefesa. Mas não é assim. Observe o burro respirar profundamente e com frequência, a rapidez com que seu peito se eleva a cada respiração. Sua traqueia está intacta, assim como sua vontade de sobreviver. O burro não está em pânico. Ele está recuperando suas forças. Com sua teimosia inerente, o herbívoro se levanta assim que percebe que pode. É claro que o burro correu risco, mas os lobos o subestimaram e não tiveram tempo de atacar suas costas a tempo. O herbívoro consegue se levantar quase sem impedimentos, justamente por causa de sua incrível teimosia. O burro imediatamente deu vários passos à frente e se libertou do cerco. Os lobos ficaram perdidos, pois não esperavam tamanha resistência do burro mais comum. No final, eles recuaram e foram em busca de uma presa mais fácil, enquanto o burro conseguiu manter sua vida e até mesmo se manteve mais ou menos saudável. E esse lobo queria brincar de cabo de guerra com o burro com suas próprias regras predatórias. O animal carnívoro agarra o burro pelo focinho e caminha bruscamente para trás. O lobo quer puxar o burro, desequilibrá-lo, forçar sua cabeça para baixo e danificar os tecidos moles do focinho.
Agarrar os lábios é o mais doloroso, pois é uma das poucas partes sensíveis do corpo do herbívoro. Mas apesar desses maus hábitos, o burro também demonstra uma teimosia incrível. Ele resiste tanto ao lobo quanto à dor. O herbívoro fica de pé sobre as 4 patas e não cede graças a uma musculatura muito densa e a um esqueleto bastante pesado. O burro pesa mais de 3 vezes mais do que um lobo, apesar de seu tamanho relativamente pequeno. Mesmo com as presas do lobo cravadas em seu focinho, o burro usará sua vantagem e se recusará a seguir as regras do oponente. Ele apoia os cascos no chão e se mantém firme. Isso dura muito tempo. O lobo não pode derrubar o burro. Ele não pode cansá-lo. Os outros membros da matilha estão por perto. Por que você acha que eles não tentam atacar o burro pelas pernas e pela garganta juntos? Eles não estão confiantes na vitória? Não querem se expor a golpes desesperados com os cascos? Ou estão expressando o seu respeito pela presa? Compartilhe a sua opinião nos comentários. De qualquer forma, a matilha se cansa de assistir a essa cena e logo a maioria dos lobos vai embora. Um permanece, aquele que não conseguiu derrubar o burro. O gosto do caçador é evidente nele. O lobo abandona a ideia de pegar a presa pelo focinho e se agarra à garganta do herbívoro. O burro não se impressiona. Sobreviveu antes e sobreviverá agora. Sua teimosia desconcerta o lobo. Ele repete o ataque, mas recebe um chute no focinho. No final, o lobo também se cansa do confronto e se retira. O burro derrotou uma matilha inteira de lobos apenas com sua teimosia e resistência. Nem mesmo um alce, que pesa um pouco menos de 1 tonelada, pode se gabar de tais feitos. Essa cobra venenosa não deve se aproximar muito do burro. O herbívoro ficou assustado e decidiu atacar. É claro que a toxina poderia ter parado o coração do burro, só que para isso, o réptil teria que mordê-lo. O burro não dá ao réptil a chance de fazer isso. Ele agarra a cobra pelo meio do corpo e a puxa para cima. A cobra fica pendurada pela mandíbula do burro. Nessa posição, ela não pode se torcer e morder o focinho do burro. O burro aperta suas mandíbulas com mais força e quebra a coluna vertebral da cobra. Ele esmaga seus órgãos internos e se livra do réptil em poucos segundos, sem nem mesmo danificar sua própria pele. Uma hiena pode lutar com um leopardo em igualdade de condições, mas se rende a um burro comum. A hiena não tinha ideia de que encontraria uma resistência tão brutal. O burro agarrou seu oponente pela nuca e começou a arrastá-lo como um trapo para lhe dar uma lição dolorosa. Era melhor não se meter com um burro, e há muitos casos como esse. As hienas frequentemente atacam os burros acreditando que eles são presas fáceis. As orelhas e o pescoço relativamente longos, a baixa estatura em comparação com um cavalo e o focinho alongado e macio sugerem que esse herbívoro vive apenas como uma presa, não como um agressor. Exceto pelo fato de que os burros são, na verdade, incrivelmente obstinados. Esses perissodactilos não são apenas destemidos, também sabem como lutar. E a hiena percebeu isso tarde demais. A principal arma do burro são suas mandíbulas incrivelmente fortes. A hiena tem presas longas na boca e força de mordida suficiente para esmagar o osso do fêmur de um grande herbívoro. Isso é importante porque o predador não luta bem com suas pernas, e como sua dieta inclui muita carniça, a capacidade de esmagar ossos para obter a medula óssea é muito importante. A hiena parece ter a vantagem, exceto pelo fato de que a mordida do burro é muito mais perigosa. Ela não tem presas pronunciadas e seus incisivos são planos em vez de afiados, e isso os torna mais aterrorizantes. Os burros vivem na natureza em lugares com climas desérticos muito severos, onde há apenas vegetação áspera, espinhosa e dura. O burro não apenas corta a vegetação, ele a rasga com suas mandíbulas. Sua boca é como uma prensa de banco. A pressão por polegada quadrada é tão alta que o burro pode literalmente triturar qualquer coisa que entre em sua boca. Nesse caso, foi o pescoço da hiena. Talvez o início da luta com os oponentes girando e tentando agarrar um ao outro com os dentes seja engraçado, mas depois perde toda a graça. O burro tem uma excelente capacidade de reação e é muito determinado em tudo o que faz. Ele ataca ferozmente seu oponente, segurando seus pontos vulneráveis de tal forma que o predador não pode escapar, torcer ou contra-atacar. Muitas vezes, em confrontos com hienas, o burro mira o focinho, a nuca e o pescoço do oponente. Até começamos a sentir pena da crueldade com que o burro arrasta a hiena, que tenta morder,
mas não consegue. Quando o herbívoro agarra o predador nas áreas mencionadas, a hiena não tem chance de atingir o inimigo com suas mandíbulas. Tentar se libertar só deixa o predador mais desconfortável. Além disso, uma mordida forte com as mandíbulas de um burro no pescoço é muito traumática. Você já viu como os gatos carregam seus filhotes, segurando-os pelo pescoço com as mandíbulas? Como você pode ver aqui, não há sombra desse cuidado e cautela. O burro tenta ferir seu oponente o máximo possível, e o pescoço é a área perfeita para atacar, pois é muito difícil para a vítima se libertar. O resto do corpo da hiena, onde o burro pode mirar sua mordida, também é perigoso para a vida do carnívoro. Mesmo que o burro não morda sua pele, ele pode cortar ou esmagar os principais vasos sanguíneos, quebrar ossos da mandíbula e danificar sua coluna. Em alguns casos, a diferença de tamanho é muito grande. O burro, então, consegue levantar a hiena acima do chão, de modo que as patas dianteiras do predador ficam suspensas no ar. A hiena, então, não tem apoio para resistir. Um puxão forte para cima ou para baixo e o burro simplesmente esmaga o pescoço do predador, transformando seu corpo em um boneco quebrado. Mas o mais importante é a ferocidade do burro. Você não esperaria que esse herbívoro se comportasse de forma tão agressiva, esperaria? A hiena também não esperava. Caso contrário, nunca teria se aproximado de tal presa. O burro não está apenas se defendendo, ele está se divertindo e quer que a hiena se lembre dessa lição dolorosa para sempre. Ele faz o possível para fazê-la entender que nas garras de um burro, o predador está completamente indefeso. Ele não tem controle sobre o seu estado e está à mercê do herbívoro. A resistência do burro é incrível. Ele pode segurar uma hiena por um longo tempo e andar com ela em seus dentes, como se o inimigo não pesasse nada. A hiena pode atacar o burro por trás e morder suas pernas. O herbívoro responderá com chutes. Um golpe rápido no focinho do predador o atordoará e dará ao herbívoro um segundo para se virar e agarrar o inimigo com os dentes. O burro então puxará a hiena para cima e para baixo, não apenas para romper os músculos do pescoço, mas também para causar danos às vértebras cervicais. Além disso, o burro está simplesmente exibindo sua força e mostrando ao inimigo que ele está se metendo com o oponente errado. É certo que tal determinação por parte de um animal herbívoro seja digna de um like, não é mesmo? Se a hiena escapou de uma mordida na cabeça, isso não significa que ela pode relaxar, pois o burro é muito mais rápido do que parece à primeira vista. Como você já aprendeu, não basta que ele se defenda, ele quer dar uma lição no oponente e bater nele. Assim, ele perseguirá a hiena, tentando pisoteá-la com seus cascos enormes. O burro tem um corpo pequeno, mas musculoso, e pernas fortes. Graças ao seu habitat nas terras altas, seus cascos são naturalmente afiados. O burro também pode morder quando está em movimento, pois sabe exatamente onde atacar para causar o maior dano possível. Por exemplo, ele mira a virilha, o estômago ou as pernas traseiras da vítima para quebrá-las com seus próprios dentes. Você acha que o burro mira as costas de uma hiena sobre a cauda com os dentes, por acaso? Não. Se o burro tiver um bom controle sobre essa área, cerrando as mandíbulas e puxando com força, ele simplesmente quebrará a coluna vertebral da hiena. O burro pode fechar permanentemente as patas traseiras da hiena, paralisando-a ou causando consequências ainda mais trágicas. A hiena entra em pânico. Ela pode ter enfrentado leões antes e sobrevivido, mas sair sã e salva de uma luta com um burro pode ser muito mais difícil. Essa é uma aventura de um nível de dificuldade diferente. Uma das lutas mais intensas em que um burro já se envolveu foi o ataque de um leopardo das neves, um caçador muito poderoso e potente. Embora esse felino seja menor do que um leopardo, sua mordida é muito forte. O leopardo das neves avança sobre o adversário com uma velocidade incrível e consegue agarrá-lo com suas longas presas, apertando sua traqueia e laringe. Por um tempo, o burro apenas caminha. Ele arrasta o leopardo das neves atrás de si, como se estivesse tentando descobrir qual dos dois se cansará primeiro. O herbívoro também tenta pisotear o corpo do predador, mas é preciso reconhecer que o leopardo das neves tem resistência. Sua resistência pode não ser suficiente para longas perseguições,
mas ele consegue cerrar as mandíbulas por um longo tempo. Aos poucos, o burro começa a ficar sem oxigênio, sufoca e cai. Acabou? É claro que não. O leopardo das neves não tem ideia de quem está enfrentando. O burro simplesmente faz uma pausa. Depois de um tempo deitado no chão, esse animal teimoso se levanta. O predador mostra fraqueza. Ele não estava preparado para isso. O leopardo soltou a garra e imediatamente recebeu um golpe esmagador na cabeça com um casco. O gato teve que fugir. Os burros são, na verdade, animais bastante pacientes. Sim, eles são teimosos e podem ser muito ferozes em uma briga, mas não ficam irritados ou nervosos facilmente. Pelo contrário, quando esse cão doméstico late para o burro, o herbívoro não reage agressivamente por um longo tempo. O cão também é compreensível, pois esses animais não gostam que alguém se aproxime dele durante a refeição. No entanto, o cão claramente exagerou quando tentou várias vezes morder o focinho do burro. A paciência do herbívoro se esgotou. Ele virou as costas e deu um chute na cabeça do cão. Ele saiu voando e recebeu 2 golpes, um com o casco do burro e o segundo com a parede da casa. O cão literalmente ricocheteou, tamanha a força do impacto. Graças a Deus, o cão saiu vivo, mas foi uma lição da qual ele se lembrará por muito tempo. A vantagem numérica do inimigo também não deteve o burro. Aqui, 2 cães bastante grandes correram para ele, mas o burro não entrou em pânico e correu para um ataque frontal antes de enganchar um dos oponentes pela pata traseira, agarrá-lo com suas mandíbulas poderosas e jogá-lo no chão. O burro poderia ter causado muito mais danos aos seus oponentes. Os cães pareceram se dar conta de quem estavam enfrentando. Então, fugiram em pânico. Os burros são tão agressivos com os predadores que podem atacar até mesmo quando as bestas carnívoras não vieram por eles. Um fazendeiro no norte do Colorado usa vários burros como vigias de seu rebanho. Uma alternativa interessante aos cães de pastoreio, não é mesmo? Os burros protegem suas vacas das matilhas de lobos. Os burros também desempenham uma função semelhante aqui. Eles parecem entender que esse labrador não é o agressor. O cão de pelos dourados quer brincar, mas se comporta de forma muito intrusiva. Os burros não o veem como um inimigo, e isso salvou o cão. Se eles achassem que o labrador era uma ameaça real, é assustador pensar no que teria acontecido com ele. Mas seu comportamento descarado irrita os herbívoros. Está claro que o cão ainda não percebeu que não deve se meter com essas criaturas. Ele corre em direção a elas e quando os burros se enfurecem e querem lhe dar uma lição, o labrador recua rapidamente. Ele gosta de perseguir os herbívoros correndo em diferentes direções. Para ele, é apenas um jogo, mas esses jogos não terminam bem. Observe exatamente como o burro mostra suas sérias intenções de atacar um animal incômodo. Os burros puxam as orelhas para trás, o que não é apenas uma expressão de raiva, mas também um reflexo de proteção, pois as orelhas são bastante sensíveis. Ao puxá-las para trás, o burro está tentando se defender de um possível contra-ataque. O labrador não está pensando nisso, ele está aproveitando a sua velocidade, pois até agora ele conseguiu se esquivar de vários golpes e de um ataque frontal e evitar as mordidas dos burros. Bem, subestimar a astúcia desses herbívoros também não foi um grande erro. Os burros viraram as costas para o cão e ele achou que era uma boa oportunidade para provocar os herbívoros mais um pouco e fazê-los correr atrás dele. Mas foi um erro. O burro esperou o cão se aproximar e lhe deu um chute bem no focinho. Esse chute deixou o cão atordoado e o desencorajou a brincar com criaturas tão rudes. Mas temos que admitir, os burros sabem como defender seus limites pessoais. O herbívoro conseguiu acertar o alvo com tanta precisão graças à posição de seus olhos. Cães, lobos, gatos e humanos têm visão binocular. Seus olhos estão localizados na frente do crânio, para melhor estimar a profundidade e a distância entre diferentes objetos, ver melhor os detalhes e focar no alvo. Os olhos do burro estão localizados mais para os lados da cabeça, de modo que o campo de visão é muito mais amplo e ele pode ver o inimigo se aproximando por trás, uma qualidade importante para um herbívoro que precisa se defender de predadores. Essa raposa não teve sorte, pois o burro achou que ela era uma ameaça e a atacou com a velocidade da luz. Nas mandíbulas do herbívoro cabia todo o pescoço da raposa. O herbívoro, muito mais maciço e poderoso, percebeu que o pequeno carnívoro não era uma ameaça para ele.
mas preferiu ter certeza. Uma sacudida forte e as vértebras do pescoço da raposa se quebram. Admita, você não esperava que um animal com a reputação de ser um burro inofensivo se tornasse um lutador tão duro, não é? Qual caso de burros derrotando seus oponentes te impressionou mais? Responda nos comentários e não deixe de se inscrever. Assim, veremos você com mais frequência.